Fala aí, bicho, tranquilo? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão tranquilo? Estão relaxando? Como é que vocês estão? Estão na pandemia, teletrabalho, essa loucura, né? Aqui em casa também tá assim, cara. E ainda fui inventar de advogar aqui, aí vocês sabem como é que é, né? Mas vai dar muito certo e a gente vai ter mais um papinho legal hoje. Um papinho com um colega de trabalho, o Rodrigo. E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Só um instante, Rodrigo. Já vou. Jorge. Publicar. Pronto, vamos começar a apresentação aqui. Opa! Boa noite, Rodrigo, E tudo aí, bom? boa noite, tudo jóia? E você? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui e depois a gente inicia a nossa conversa, tá bom? Tá jóia. Boa noite, pessoal. Fala aí, bicho, né? Eu me chamo Johnny Rocha, eu sou advogado, sou servidor do ICMBio, apesar de eu não falar aqui pelo ICMBio, inclusive o nosso colega também acredito que não. Eu sou membro do GERN, que é um grupo de pesquisa em direito ambiental na UNB. Tem vários trabalhos legais, então se vocês quiserem, tem o Instagram deles aqui no Instagram, e aí vocês podem dar uma olhada. E eu apresento a Fala aí Bicho, no qual a gente conversa com várias pessoas, conhece a história, né? Tipo, de várias pessoas maravilhosas, e uma dessas pessoas é o Rodrigo Jorge, que vai bater um papo com a gente, um papo de bicho. Agora só deixa, Rodrigo, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Como é que estão as coisas por aí? E aí, Johnny, tudo certo? Por aqui, tudo bem? Bom, já é o chavão, né? Fora essa situação toda, pandemia, né? Sim. Mas, enfim, a gente até já está mais acostumado um pouco a isso, mas sempre na expectativa de que as coisas melhorem logo. Sim. E o que, que você mais sente falta do antigo nós, né? Poxa, de estar, né, mais próximo das pessoas, encontrando, é, discutindo ao vivo, abraçando, tomando uma cerveja junto no bar. Essa era Essa é a melhor um parte. costume um costume que eu gosto de manter, gostava, né? Mas quando acabar, a gente retoma. Mas tomando uma cerveja no bar com os amigos, a gente consegue resolver muita coisa, além do prazer que é, né? Sim, verdade. Boa noite, Letícia. Boa noite, Roberto. Pessoal, vão chamando outros, convidando, né, outras pessoas enquanto a live está iniciando essa apresentação. E agora eu gostaria de entrar mais na sua história, sabe? A gente sempre começa por aí, que é essa parte. Onde começou assim o meio ambiente para você? Em que momento foi que deu esse estalo? Então, Johnny, assim, acho que começou de criança, assim, eu sempre gostei muito de bichos em geral, né? Animais domésticos, mas também de animais silvestres. Então, enquanto criança, sempre, inclusive, né, pressionei muito meus pais para ter animal de estimação e tudo, Uhum, e, e também gostava muito de fazer atividades ao ar livre, na natureza, acampar, etc. E, e aí, acho que assim, um pouco eu vi o exemplo da minha irmã, que foi cursar biologia, né? uhum, E, e aí, ao mesmo tempo que isso, né, me abriu um caminho aí no horizonte, eu também não queria fazer exatamente o que ela estava fazendo. Eu falei, então eu vou fazer veterinária, sim. que a gente bota mais a mão na massa, a mão nos bichos, tal. E aí eu tinha aí
uma ideia inicialmente, quando eu entrei na veterinária, de ser veterinário de zoológico. Sim. E aí foi engraçado, né, que durante o curso, é, eu, eu gostei bastante do curso, mas eu percebia que eu era um pouco deslocado em relação ao curso em si, né, as disciplinas, porque elas são muito voltadas para, ou eram, né, acho que agora tem mais disciplinas que envolvem animais silvestres, mas eram muito voltados para animais domésticos, né, de criação, de pet, ou para animal de criação, de produção, né? Sim. Então, acabava me sentindo um pouco deslocado em relação às disciplinas, mas consegui, tinha algumas opções, principalmente disciplinas optativas, que eram relacionadas a animais silvestres, e aí também descobri, tem algumas disciplinas, como a epidemiologia, por exemplo, que é o estudo da dinâmica das doenças, Sim. que é plenamente aplicável aos animais silvestres, como outras disciplinas também. Uhum. Então, consegui achar meu caminho ali no curso, para além de, enfim, eu adorava ali o, a convivência com, fiz amigos que eu tenho até hoje, né, durante a faculdade, mas também consegui achar o caminho acadêmico ali. Então, mais pela linha da pesquisa, na área de epidemiologia, dinâmica das doenças nos animais silvestres, e aí Uhum. fui me encaminhando para essa área mais de meio ambiente. Perfeito. Engraçado que você falou que, em um primeiro momento, você queria ser veterinário de zoológico. Normalmente é o primeiro contato, né, que as crianças têm, são com os zoológicos, né? E no meio ambiental até tem um debate se é certo ou não o zoológico, se é útil ou não, até que ponto, né? Eu acho que esse debate é extremamente necessário, mas, querendo ou não, é um contato, né? Uma forma de contato, uma forma de educação. E como você vê essa, o zoológico e esses cuidados como forma de educação ambiental? Então, Johnny, assim, né, do que eu conheço desse debate, dessa discussão, e, enfim, importante dizer que eu não estou tão diretamente inserido Sim. nessa discussão, mas os zoológicos, eles se transformaram muito ao longo do tempo, né? Uhum. E aí, assim, enfim, colocando isso mais diretamente para, né, com relação aos zoológicos que fizeram essa evolução, né? Porque Sim. você tem diferentes situações de zoológicos pelo Brasil atualmente, pelo Brasil e pelo mundo. Você Uhum. tem esses que foram evoluindo, né, ao longo do tempo e que com muita preocupação com o bem-estar dos animais e fazendo um papel muito importante que eu entendo ser na parte de educação ambiental, que é isso que você comentou, né, e que de fato é um pouco o que me instigou inicialmente, né, na carreira, no interesse acadêmico, que é, assim, as pessoas terem oportunidade de ver, de ter contato, né, com animais da fauna brasileira. Tem, inclusive, zoológicos, eu acho mais bacana ainda quando a proposta é ter um recorte mais da fauna local, da fauna brasileira. Tem Uhum. alguns zoológicos que são dessa forma. E muitos deles, atualmente, investindo muito em pesquisa científica, inclusive em pesquisa voltadas para a conservação também in situ, né, na natureza. Então, Uhum. fazendo um pouco esse link da conservação ex situ e da Sim. conservação in situ. Então, assim, o importante é que fique claro, né, dentro da atuação dos zoológicos, que de não ser meramente um local de diversão, entretenimento, que os animais estão lá para divertir as pessoas.
Sim, Não, não é isso. É um local, uma oportunidade de conhecimento, né? E, enfim, dentro disso tem muita possibilidade de discussão e debate. Por exemplo, eu não acho que seja razoável os zoológicos, por exemplo, terem como objetivo retirar indivíduos da natureza sim, para colocar em cativeiro. Não, assim, manter o plantel que já existe, né? Porque também não é possível você soltar esses animais de uma hora para outra, sim, né? Seria um desastre ambiental, isso não existe. Então, é isso, é manter os animais que já estão em cativeiro, plantel, e também, eventualmente, você receber animais que vieram da natureza, mas que não podem mais voltar, tipo, por exemplo, um animal que foi atropelado e não consegue mais voltar, né? Passou por uma reabilitação, mas não consegue mais voltar para a natureza, não vai conseguir sobreviver se voltar para a natureza. sim. Perdão sair um pouco da sua história, mas é porque às vezes quando o convidado tem algumas passagens interessantes, a gente gosta de aprofundar nisso até para saber um pouco da opinião do convidado sobre algum assunto. E nesse processo eu vi que você não foi direto assim na sua carreira para o serviço público, né? Você atuou em outras áreas primeiro. E como foi isso para você? Porque a gente às vezes pensa que é uma escolha necessária, né? Então, Johnny, não, eu não fui direto para o serviço público. Eu, logo que me formei, eu fiz o estágio curricular obrigatório no final da faculdade. Eu fiz em três locais. Dois deles foram com animais em cativeiro, então, Zoológico de Sorocaba, Associação Mata Ciliar em São Paulo, e, e aí fiz um estágio também no Parque Nacional das Emas, um Uhum, projeto lá do Instituto Pro Carnívoros, à época, uhum, que era com monitoramento, captura, monitoramento de carnívoros, também de outros mamíferos, né? Queixada, por exemplo. E sei. aí foi que eu percebi que era aquilo que eu queria trabalhar com animais de vida livre. E, e aí, com isso, assim, acho que eu, pelo meu interesse, eu tive um bom desempenho ali nos estágios e acabei sendo procurado pelo pessoal do Instituto Pro Carnívoros, mais especificamente pelo Ronaldo Morato, colega que é coordenador do Senap atualmente, e pela Rose, né, que na época era coordenadora, porque eles tinham lá um projeto no Pantanal, na RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, Uhum, com captura e monitoramento de carnívoros, e eles precisavam de indicar um veterinário para ficar como responsável ali, técnico do projeto na parte de veterinária, né, nas capturas, etc. uhum, E aí, então, foi isso. Eu fui fazer uma viagem primeiro, né, experimental ali para o Pantanal, acompanhando o Ronaldo. E aí, já comecei acabar a viagem, fui convidado. Quem coordenava o projeto era o Júlio Dal Ponte, que era um uhum, pesquisador da Procarnívoros, mas que uhum. atualmente é professor da Unemat, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso, me convidou, então, para atuar como veterinário do projeto. E aí eu fiquei por. Cara, acabou que assim, eu fiquei por 2 anos como veterinário responsável do projeto e depois já escrevi meu projeto de doutorado a No... partir da minha experiência lá. E aí eu já engatei direto no doutorado. Eu, na verdade, não fiz mestrado, eu entrei para o doutorado direto com um projeto com caracterização da saúde dos carnívoros de Uhum. vida livre em comparação com os domésticos também ali da reserva. E E foi quais uma seriam esses experiência. animais? Então,
Era, basicamente, as capturas foram de onça parda, né, o puma, lobo-guará, cachorro do mato, o cerdócio, jaguatirica e o guaxininho, não pelada. Sim. Então, foi, assim, com diferentes métodos de captura também. Era bem interessante, porque, enfim, a maioria aí dessas espécies a gente captura em armadilhas de gaiola, né? Você Uhum. coloca uma isca ali, eles vão e quando vão pegar a isca, pisam no pedal ali e ficam presos na gaiola. Sim. As onças, o método de captura já era, nessa época e nesse projeto, Uhum. era ir com cães farejadores procurando achar a trilha da onça, né? Sim. Então, e a cavalo, e no Pantanal, assim, era o trabalho era durante o ano todo, né? Uhum. E durante os meses de cheia no Pantanal, você só consegue se deslocar a cavalo com água pela barriga do cavalo, passando por Nossa. cima da sua perna, assim, né? No- Então era tipo assim, 8, 10 horas em cima do lombo do cavalo com a perna dentro d'água. Nossa Senhora. Uma experiência, hein? Uma experiência e tanto. Foi bem enriquecedor, assim, e, enfim, a convivência lá com o pessoal de lá também, os guardas-parques lá do SESC, o pessoal da gestão da reserva também, foi muito bacana. Foi uma experiência bem enriquecedora. E aí também conheci lá um grande parceiro dali em diante, um amigo, que foi o Edson Lima, que é um biólogo, que estava também, fez comigo ali a parte de trabalho de campo, né? Nós fizemos uma dupla ali, e que depois a gente estendeu esse projeto para um projeto com cachorros vinagres Uhum. no Cerrado do Mato Grosso, ali na região de Nova Chavantina, que é ali na área de atuação do Edson. O cachorro vinagre é uma espécie que, até a gente começar a trabalhar com ela, tinha muito pouca informação, conhecimento científico a respeito, né, das informações básicas sobre a ecologia da espécie. Então, tamanho da área de uso, tamanho dos grupos, quais, quais os hábitats que são de preferência da espécie, e que aí foram informações que a gente conseguiu capturando alguns grupos ali, que foram os primeiros grupos a ser monitorados. Então, foi os primeiros estudos ali sobre a ecologia da espécie com esse método de colocar a rádio colar e monitorar por radiotelemetria, né? Sim. E atualmente até vi aí a Letícia falando que é fã do projeto. Esse projeto começou em 2004 e até hoje a gente ainda... Eu tenho muita dificuldade atualmente, por conta de várias outras demandas e atividades que eu estou envolvido, a me dedicar ao projeto, mas a gente consegue, tem um grupo bom e a gente consegue ainda manter ali esse projeto na região, e atualmente tem o apoio lá do pessoal do Biofaces, que é Uhum. uma plataforma que recebe e disponibiliza registros, fotos e vídeos dos animais, que é bem bacana. Nossa, bacana, cara. É engraçado a gente ver a história das pessoas assim, porque cada um passou por cada experiências, né, que a gente nem imagina. E saindo de lá, você foi pro doutorado, né? Como é que foi, assim? Você saiu, você estava em campo, completo campo, voltou para academia. Então, na verdade, assim, não saí do campo, né? Porque eu escrevi o meu projeto de doutorado com base nas atividades que eu fazia ali no projeto no SESC. Na verdade, o que eu fiz foi ampliar o escopo do projeto
e colocar muito fortemente um componente de saúde, né, dos animais. E, e aí, assim, eu continuei fazendo, meu trabalho de campo todo durante o doutorado foi lá na FPPN do Sesc Pantanal. Uhum. Então, eu fui tentando mesclar, né, e aliar ali as disciplinas que eu tinha que fazer com o trabalho de campo, que eu ia para campo para coletar amostras dos animais, né, de sangue, amostras de urina, fezes, para depois processar essas amostras. Então, tinha uma parte de laboratório também a ser feita, Nossa. que era para entender se os carnívoros selvagens eles estavam sendo expostos a doenças que são tipicamente circulam entre os carnívoros domésticos. Sim. Então, sinomose, parvovirose, Uhum. raiva, leishmaniose, Uhum. leptospirose. Uhum. E o resultado do estudo foi que a gente percebeu que, sim, né, eles estavam sendo expostos em diferentes níveis ali, né, de, de infestação. Então, para parvovirose, por exemplo, que é um vírus que é muito resistente no ambiente, a gente tinha mais de 90% dos animais expostos ao parvovírus. E, da mesma forma, os cães domésticos. Eu também testei, né, os domésticos ali da região. Uhum. E aí foi interessante, assim, para várias dessas doenças, o que deu para perceber é que, de forma geral, o, parece ter uma transmissão dos animais domésticos para os selvagens, mas em muitos dos casos os selvagens iniciam ali um ciclo selvagem da doença, entendeu? Nossa. Do patógeno. Uhum. Então, né, isso para esses patógenos mais típicos de animais domésticos, né? Sinomose, parvovirose, parvovírus. Para raiva, por exemplo, raiva e leishmaniose já são agentes patogênicos que a gente sabe que circulam, já sabia muito bem que circulam bem na natureza, né? Uhum. E aí, para a raiva, foi interessante que teve uma proporção até significativa dos animais positivos na sorologia. E aí, depois, até era uma discussão isso, né? Que eu abordei bastante na minha tese de doutorado, que é, bom, né, o que se conhece da raiva é que é um patógeno, um vírus que resulta em 100% de mortalidade. Então, você não esperaria muito que os animais soroconvertessem, né, que eles fossem positivos na sorologia. Uhum. Mas, na verdade, não é 100% de letalidade. Também o conceito é que quando o vírus da raiva começa a causar sintomas, Uhum. aí a letalidade é de praticamente 100%. Mas tem muitas formas dos animais serem expostos ao vírus que talvez não levem ao desenvolvimento da doença. Então, Uhum. por exemplo, uma exposição oral, digamos que um, um cachorro do mato predou um roedor que tinha o vírus da raiva. Essa exposição oral pode não causar a doença, porque ela não tem uma carga viral e não é pela via tradicional, que seria uma Uhum. mordida de um outro animal. Então, várias hipóteses interessantes surgiram aí a partir dessa discussão e acabei participando de outros projetos com o pessoal do Instituto Pasteur. Foi bem interessante. Perfeito. A Maria Gorete está falando aqui que deu até saudade, você deve ter saudade dos bichos. Pessoal, se vocês puderem, cliquem no coração aqui, eu acho que é a sua direita, porque dá um engajamento na live. E, cara, quando chegou a pandemia de Covid-19, eu acho que tinha tudo a ver, mais ou menos assim, né, com o seu trabalho, porque
é um passo que, por exemplo, você estuda, assim, você monitora os animais para saber, né, que doenças estão correndo ali. E chega um momento que essas doenças pulam, né, para o ser humano. Exatamente. Assim, bom, primeiro é importante esclarecer que, enfim, depois, ao longo da carreira, eu acabei me distanciando um pouco dessa área, que eu tenho muito afinidade, gosto muito dessa parte de epidemiologia, de, de, de patógenos em animais silvestres, mas acabei enveredando por outras áreas. Mas, de fato, assim, a pandemia tem tudo a ver com essa discussão, porque, em tese, né, a hipótese mais aceita atualmente é de que o coronavírus ele vinha circulando ali na fauna silvestre e que em algum momento ele sofreu uma mutação e é, e aí essa variante, né, diferente na verdade, foi transmitida para o ser humano por alguma forma que ainda não está muito bem elucidada. Se falou já em ter um hospedeiro intermediário, né, um outro mamífero, e, e na China tem muito esse consumo, né, de animais silvestres. E aí, por conta disso, com essa mutação, acabou, é isso que você falou mesmo, o conceito, ele salta, né, o patógeno, ele salta de espécie, em inglês o termo é spillover, que é, na Nossa. verdade, transbordar, ele Uhum, transborda para um novo hospedeiro. sim. Um vírus que costumava circular só em um grupo taxonômico específico, ele passa ele é transmitido e passa a circular em outro grupo, e aí você tem um mundo, no caso do coronavírus, O exatamente mundo um mundo inteiro. de hospedeiros Não é pra rir não, pessoal, mas tô rindo. suscetíveis. Enfim. É, parando, pessoal, eu fui conversando nesse assunto porque é um assunto que nos é caro aqui e a gente está com um especialista e, enfim, né? Vamos deixar a conversa fluir. E depois disso você foi para o doutorado, prestou o doutorado, e quando o ICMBio chega na sua vida? Então, Johnny, assim, durante o doutorado ainda, aí eu foi aberto um edital, né? Eu já estava na fase final do doutorado e foi aberto um edital para consultor é, contratado via PNUD, né? No Senap, que é o centro lá que trabalha com os carnívoros. Na época, ele era vinculado ao IBAMA, atualmente é ICMBio, né? Mas nessa época, foi em 2005, o Senap era do IBAMA. E aí, assim, eu fiquei até muito na dúvida, assim, mas era uma oportunidade muito boa. Eu falei, bom, eu vou concorrer e vamos ver no que dá, né? Aí deu que eu fui selecionado e aí eu tive que decidir e falei, bom, vou, vou meter a cara aqui, né? Eu tenho que terminar o doutorado ainda e tenho aqui 6 produtos que eu tenho que desenvolver durante não lembro se eram 9 meses, Sim. e mas vamos lá, vamos em frente. E aí eu até, né, eu tive que pedir a suspensão, o cancelamento da minha bolsa, né, porque eu não podia ter a bolsa e a remuneração da consultoria. E Sim. aí eu fui lá para o Senap atuar como consultor. E, e aí foi nessa época que eu comecei ali uma parceria muito bacana ali com o pessoal do Senap, Ronaldo, Rose, Uhum. Rogério, e, e aí trabalhei lá, assim, de forma não contínua, né, mas durante 3 anos, indo e voltando, trabalhei lá no Senap em Atibaia, foi muito bom, muito produtivo
esse período, e aí eu terminei o doutorado em 2007, né? Se não me engano. E, e tinha tudo a ver, o que eu fazia no doutorado tinha tudo a ver com o que eu fazia lá no Senap também. Uhum. Então, casou super bem. E aí, assim, em 2008 já tinha, né, terminou meus contratos e tal. E, e aí, em 2009 teve o concurso para o ICMBio. Uhum. E, e aí eu prestei o concurso, e passei e fui lotado na Resex Mãe Grande de Curuçá, Uhum. no litoral do Pará, Salgado Paraense. No... E aí, assim, eu vou te dizer que eu fiquei, assim, meio, meio assustado, né? Porque saindo, tinha experiência de trabalhar num centro de pesquisa, né? Sim, E então ia para uma unidade de conservação costeiro-marinha, que a principal atividade era pesca. Eu sim. falei, meu Deus, assim, tinha acabado de sair do doutorado, trabalhando com doenças em carnívoros. Falei, bom, aqui não vai servir de nada isso que eu estudei. Mas, de fato, não é verdade, né? Nossas experiências servem sempre se a gente consegue aproveitar bem elas, né? Sair um pouco do quadradinho, da caixinha, elas são úteis em muitas situações. Sim. Mas, e aí, foi uma experiência também muito bacana de trabalhar lá na Resex. E uma parte interessante que eu acho que de contar é a seguinte, né? Quando eu cheguei lá, eu estava desesperado para voltar, porque eu estava numa situação ali que meu pai estava doente na época, Uhum. foi diagnosticado com câncer, e a minha sogra à época, né, ex-sogra também. E, e aí, assim, meu pai estava em tratamento, uma situação muito complicada e tal, e, e eu queria estar próximo, enfim. E ficou essa situação muito difícil até, né, eu pensei em pedir uma licença para acompanhamento, e tinha ali umas oportunidades de conseguir, talvez, exercer uma lotação provisória lá em São Paulo, no Senap mesmo e tal, mas essas coisas não funcionaram e, enfim, meu pai acabou falecendo, né, da doença, foi um período difícil, e, mas, assim, por outro lado, no momento que eu me, eu me tranquilizei um pouco lá na Resex e eu entendi, bom, eu agora vou ficar por aqui por um tempo. Não interessa também quanto tempo, Sim. a minha cabeça está aqui e eu vou me dedicar aqui ao trabalho daqui. Sim. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque enquanto eu estava desesperado para, né, resolver, voltar, sair, as coisas não estavam indo bem. Mas quando eu resolvi, não, beleza, agora eu vou meter a cara aqui. E não era fácil, né? Não era simples, porque acabou que eu fui para a Resex e tinha um colega lá que era o chefe da unidade, que é o Flávio Cerezo, um grande colega que eu admiro bastante, mas que acabou sendo removido logo que eu cheguei, e aí eu fui indicado, nomeado chefe da unidade. Sim. E fiquei inicialmente sozinho, depois chegou uma outra colega, e depois uma outra ainda, enfim, fiquei eu e uma colega, a Thaís, que, e aí o trabalho rendeu bem, era difícil, né, a unidade era cheia de dificuldades, mas, assim, abriu muito a minha mente, assim, acho, sabe, trabalhar com o conselho deliberativo, com as comunidades, trabalho totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, mas que, assim, com um pouco da bagagem que eu tinha, né, orientação dos colegas mais experientes e assim, bom senso e ouvir as pessoas, né? A, Sim. a, a receptividade de ouvir as pessoas faz muita diferença. E o Pará é um lugar incrível, né? Eu gosto muito, assim, fiz excelentes amigos por lá e,
e eram, assim, uma coisa que me chamava muito a atenção é que eu tinha muito a experiência com Pantanal, com Cerrado, um pouco com Mata Atlântica, mas, cara, a Amazônia, assim, apesar de que ali eu estava no litoral, mas Uhum. o litoral, mesmo o litoral lá, o mangue, no Salgado Paraense, é um mangue gigante, né? Sim. É, é muito maior do que a gente está acostumado. E ali também a gente tem contato ali no mais para o interior, nos igarapés, enfim, nos passeios por ali. Cara, eu achava incrível, fazia uns passeios muito bacanas ali em praias de rio e tal, geralmente por um valor que a gente, né, acha muito acessível, principalmente comparando com os valores do Sudeste ou de Brasília. E então me diverti muito. Foram meus filhos, foi minha ex-mulher também, e, e a gente teve uma experiência muito bacana por lá. E aí, por coincidência, ainda depois né, meu segundo casamento agora, eu me casei com uma brasiliense que é a família de Belém do Pará. Nossa. E, então, você vê que eu gostei dos ares ali da terra. Aí o pessoal tá falando aqui que o Pará é inesquecível mesmo, falando que a Amazônia é apaixonante, é viva o Pará e tudo que ele abriga, né? Realmente, acredito que tenha sido uma experiência bem engrandecedora para você. E nessa fase sua do ICMBio até hoje, qual foi o momento assim que, sabe, porque eu acho que o ICMBio, ele tem uma coisa diferente de todo órgão público, que ele faz você se apaixonar por ele. Eu acho que o IBAMA também é assim, o MMA também, mas, cara, o pessoal, assim, tem até uma brincadeira, né? Não, pode deixar essa pessoa vir, ele vai se apaixonar por a gente. A gente é fofo, né? Qual foi esse momento, assim, que você se apaixonou pelo seu trabalho, pelo seu órgão? Cara, olha, Johnny, acho que eu posso soar meio piegas aqui, meio pedante até, mas eu vou te dizer que acho que foi meio que paixão à primeira vista, assim. Acho que desde a época do Senap, e o que é interessante é que, enfim, nem tudo são flores no caminho, né? Não. Mas eu vou te dizer que, assim, ao longo do tempo, só foi, né, esse amor pela causa, né? Não só pelo ICMBio, mas também pelo ICMBio, pela, pela diversidade que a gente tem de temas, e todos os temas são muito interessantes, né? Então, eu tive essa experiência primeiro lá no Senap com pesquisa aplicada à conservação, principalmente dos carnívoros, da fauna. Depois, essa experiência na Resex foi muito bacana, então mais com essa parte socioambiental. Depois eu vim para a sede, né? 2 anos depois de ficar na Resex, eu vim para a sede, trabalhar numa coordenação, na Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento. Eu coordenava a COINF, que era a responsável pela gestão do Cisbio, e depois vim para o CBC, que é o Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade, Pesquisa e Conservação do Cerrado. Então, assim, eu lidei com diversos temas dentro do ICMBio, e, assim, uma coisa que é muito gratificante, impressionante, que a gente tem um grupo muito qualificado, né? Os colegas todos são muito dedicados, comprometidos, é, tecnicamente muito competentes. Infelizmente, nós não somos suficientes, né? Nós somos poucos. E aí, por conta disso, eu acho que muitas vezes um pouco do trabalho acaba sendo comprometido por a gente ter que ser multitarefa, né? Tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas vou te dizer que, assim, e agora, né, passei
como eu estava falando, pesquisa com fauna, com carnívoros no Senap. Uhum. Depois, a parte socioambiental. Depois, mais uma parte de gestão, banco de dados, dados de biodiversidade na sede. E agora no CBC, que tem uma variedade de temas também, e que não é focado, né? Como eu disse desde o princípio, meu interesse eram os animais. Mas hoje, assim, mudou bastante. Eu tenho interesse, né, na conservação dos ambientes, um interesse mais ecossistêmico, assim. Então, também, né, também com a conservação de espécies, evidentemente, mas no CBC a gente trabalha com avaliação do risco de extinção das espécies da fauna, controle de espécies exóticas invasoras, restauração ecológica de ecossistemas degradados. Então, assim, monitoramento da biodiversidade é um leque de assuntos muito grande e muito desafiador, assim, instigante. O, o que às vezes, me chateia um pouco, me sinto falta de conseguir me dedicar mais a fundo a cada um desses assuntos. Sim. No fim das contas, como coordenador, eu acabo tendo que, né, fazer o meio de campo ali. Sim. Então, conhecer um tanto de cada assunto, articular, enfim. Mas é isso. De qualquer forma, é um trabalho muito gratificante, né? Agora, a gente falou que a Amazônia é um portal para outra dimensão da vida. E uma última pergunta antes da gente ir para as 4 perguntas finais, que o papo tá bom, mas passa rápido, né? E no Cerrado, o que que o Cerrado assim trouxe para você de diferente? Então, Johnny, o Cerrado também é, é um bioma que é muito instigante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Diria assim, até porque ele, né, infelizmente, ele acaba sendo um pouco ofuscado, né, Sim, pela Amazônia, né? Enfim, não o Cerrado especificamente, os biomas em geral, mas o Cerrado é um bioma que está sob uma pressão muito grande, né? Ele foi praticamente metade dele convertido já em, né, áreas de agricultura e pastagem. E é um bioma chave, né? Assim, ele é o bioma onde é a nascente da maior parte dos rios de maior porte no Brasil. Então, ele tem essa vocação de importância para captação, produção de água. E apesar, assim, né, dele não ser dele ser um bioma mais de savanas e campos. Então, as pessoas às vezes têm uma impressão muito errada, né? Eu lembro até no projeto lá lá no Cerrado do Mato Grosso, dos cachorro vinagre e tal, que algum agricultor falando, não, isso é só mato, é só cerrado, a gente pode tirar que é só mato. Então, é um entendimento muito errado, né, de que o que importa é floresta, a savana ou o campo não tem uma importância da mesma forma, e não é verdade. É, a savana e o campo são extremamente diversos, né, biodiversos, muito ricos em biodiversidade, e eles prestam serviços ambientais, ecossistêmicos, de uma importância enorme, né? Então, assim, o ambiente de savana, ele sequestra carbono também, tanto quanto as florestas, e tem essa importância tão grande na captação de água, muito mais do que as florestas. Então, assim, o Cerrado é realmente um bioma que tem que ter
tem que se ter uma atenção muito grande, porque se continuar no ritmo de conversão que ocorreu nos últimos anos, a gente vai comprometer a prestação desses serviços ecossistêmicos e vai afetar todos os outros biomas no final das contas, Sim. né? E para além disso, assim, eu também sou apaixonado pelo Cerrado. Eu amo os ambientes, as cachoeiras que a gente tem aqui. Eu sou muito fã. Sou muito fã. Eu procuro sempre que possível escapar e ir para alguma cachoeira para me divertir, para passar um tempo com a família e também reconectar, né? Eu fui uns 10 dias atrás, fui para uma cachoeira, passei um fim de semana, eu e a Isadora, minha esposa, e impressionante como a gente se reconecta, né? No dia a dia, na pauleira ali da rotina, você acaba ficando atordoado, se desconectando. Aí quando você chega lá, entra na cachoeira, tira um tempo para ficar tranquilo, a sensação parece que você recarrega todas as energias. E aquela água gelada também tem um papel fundamental nisso. Com certeza, eu adoro. Isadora, minha mulher, já não é tão fã da água gelada. Ela preferia ela um pouco mais quentinha, mas ela entra do mesmo jeito, não tem problema. Perfeito. A Zelinha Brito, lá de Atol das Rocas, falou parabéns, Rodrigo. A Miriam falou muito bem, Rodrigo, também. Vamos lá, pessoal, a gente vai se encaminhar para as nossas 4 perguntas finais. E como a gente está como pesquisador, como uma pessoa que veio da academia e atualmente trabalha com pesquisa, a gente tem uma pesquisa, uma pergunta um pouco padrão. Mas vamos lá anunciar o nosso quadro, né? A gente chegou no momento da pergunta da onça. E a nossa pergunta da onça hoje é relacionada exatamente à pesquisa, mas não à pesquisa em loco, a pesquisa dentro da academia, né? Que você conversa para uma grande de pessoas que ou são convertidos ou estão suscetíveis à conversão, né? E, na sua opinião, o que a academia, esses grupos de pesquisa, precisa fazer para se comunicar mais com a sociedade em geral e tentar sair um pouco da bolha? Legal, Johnny. Ótima essa sua pergunta. Bom, para mim não tem problema a pergunta da onça, porque eu gosto de onça, né? Então não tem problema, não. Sim. Mas, assim, eu acho que tem uma dificuldade, né, na área acadêmica, que é uma pressão muito forte que os pesquisadores sofrem para ter uma produção científica significativa, né? Então, eles são cobrados, é a forma como eles são avaliados, né? Quantos artigos você publicou no último ano, nos últimos anos, em revistas de qual impacto, qual fator de impacto. E isso acaba dificultando muito com que, né, essas pessoas consigam ter tempo para se dedicar a comunicar os seus resultados, né, para a sociedade. Isso Uhum. acaba gerando um distanciamento entre a comunidade científica e a sociedade. Uhum. E ao mesmo tempo, assim, essa conexão é fundamental, né? E acho que o ICMBio mesmo tem tido um papel muito importante Uhum. né, nessa ponte. Porque, por um lado, o ICMBio também compõe também a comunidade científica, então nós temos os centros de pesquisa e muitos pesquisadores de excelência nos centros de pesquisa e, inclusive, em unidade de conservação também. E, ao mesmo tempo, nós temos a demanda de gestão, a demanda de gestão do conhecimento para ser aplicado para a gestão da biodiversidade.
E aí, essa ponte é fundamental, e ela, assim, avançou muito nos últimos anos. Acho que, né, até eu vi um pouco, na verdade, quase toda, né, a entrevista com a Kátia Torres Ribeiro, que é uma grande amiga, além de colega, e na gestão dela, na coordenação geral de pesquisa e monitoramento, também com uma contribuição muito, muito forte aí da Zuca, né, e vários outros colegas, Uhum. foi estruturado, foram estruturadas várias ferramentas de apoio à pesquisa e dessa ponte que precisa ser feita. Então, tem sido organizados, por exemplo, seminários de pesquisa nas unidades de conservação, que procuram justamente juntar os gestores da unidade de conservação e os acadêmicos que atuam naquela área. E aí, colocar muito claramente quais são as demandas que a gestão da unidade tem de gestão e que precisam de ações de gestão de conhecimento. Então, precisa de um projeto de pesquisa específico que responda aqui, vamos dizer, por exemplo, lá na Resex Mãe Grande de Curuçá. Eu preciso saber quais são os estoques das espécies que são pescadas pelas populações tradicionais, para poder saber, no meu plano de manejo, que espécie que eu posso ter uma pesca, né, nesse período de uma forma um pouco mais intensiva, quais espécies que eu tenho que entrar em acordo ali com a comunidade que, olha, se continuar pescando, daqui a pouco não vai ter mais. Então, nós vamos ter que deixar durante um tempo aqui, fazer um acordo de que nós não vamos pescar. Só que para isso você precisa ter um levantamento que mostre, olha só, com base nesse levantamento, o estoque está de tal forma. A gente tem uma população que, com esse ritmo de pesca, é sustentável, ou não. Nesse ritmo da pesca, a gente vai acabar com esse estoque, com essa população, né? Estoque é uma palavra muito da parte da produção, mas a população dessa espécie, então nós precisamos parar. E outra coisa é também um foco em comunicação, né, Johnny? Assim, e aí até aproveitar aqui para te fazer uma parabenização aqui, porque eu acho incrível aqui a iniciativa que você teve de criar esse canal e né, um canal de comunicação aqui com, com a área ambiental super bacana, super importante. E aí, lá no CBC, por exemplo, a gente começou a estruturar no ano passado a área de comunicação. E esse ano foi uma surpresa, assim, muito bacana, que a gente tinha tentado fazer uma chamada de voluntariado no ano passado e não tinha tido quase nenhum inscrito. Esse ano a gente fez uma chamada e divulgou melhor e tal, e teve, sei lá, mais de 60 inscritos, e a gente acabou selecionando 4 voluntários, eram para ser 2. Sim. Cara, eles são incríveis, assim, eles deram... A gente agora tá com um perfil no Instagram e organizou um planejamento de comunicação, tá saindo, né? Às vezes tem que até, na semana passada, acho que foram 4 ou 5 posts, até tem que falar pro pessoal, calma, vamos postar um pouco mais devagar aqui para o pessoal poder ver os posts com calma. Mas, e assim, e de uma forma diferente do que é que a gente tem de se comunicar. Sim. Porque a gente tem essa dificuldade de ter muito a forma de se comunicar com os nossos pares, né? Com Sim. os que entendem aquilo que a gente está falando. E a gente tem que se comunicar de uma forma mais, né, clara. Sim. E com ferramentas que as pessoas e que, né, sejam mais atuais e que gerem interesse nas pessoas. Sim. Sim. Perfeito. Bem respondido. Agora a gente vai para nosso momento hipotético aqui, que a gente, durante a nossa conversa inteira, a gente falou sobre várias pessoas, né, mas inclusive
sobre a sua experiência, sua perspectiva como profissional ambiental. E eu acredito que nessa sua jornada como trabalhando, né, vamos dizer assim, como ambientalista, você deve ter encontrado várias pessoas que são grandiosas, né? E a gente realmente encontra essas pessoas na área ambiental. E, no momento hipotético, você pode indicar essa pessoa a ministro do Meio Ambiente. Quem seria essa pessoa para você? É, cara, assim, realmente, assim, são muitas pessoas mesmo na jornada aí que eu admiro muito, né? E que acho que tem potencial para serem, né, gestores desse nível, né? Mas eu, eu acho que eu indicaria, né, uma pessoa que eu tive algum contato, não muito, mas que é uma pessoa que eu admiro bastante, é o Braulio Dias, que atualmente é professor da UNB, né? Uhum. Enfim, há bastante tempo ele é professor da UNB, mas ele já foi secretário de biodiversidade do Ministério, e depois foi secretário-geral, diretor-geral, não sei qual é o cargo, é, na, na CDB, né, na Convenção da Diversidade Biológica. Então, assim, e eu pude acompanhar um pouco do trabalho dele quando ele era secretário de biodiversidade. Foi a época que eu vim para Brasília. Então, assim, é um cara que é muito capaz e tem um olhar para a gestão da biodiversidade que é muito amplo e profundo ao mesmo tempo. Então, é um cara que eu admiro bastante, que acho que fez um trabalho muito bom por onde ele passou, né? Nesse nível de gestão já mais alto, e que acho que faria como ministro também. Pois é, inclusive, Braulio Dias, queremos você aqui. Agora chegou um momento que é um momento mais, vamos dizer, coraçãozinho, assim, fofinho das nossas conversas, que a gente pede uma música para você, uma música que deixa a gente para cima, que Rapaz do céu, essa da música eu não estava preparado. Cara, eu vou falar uma música, então, mais relacionada à área ambiental, mas eu não lembro o nome da música, mas é uma música do Chico, que ele ah, fala, cara, várias espécies de aves, tá, de pássaros. Eu não vou dar uma palhinha aqui da música, não, que vai ficar feio demais, eu nem lembro direito. não, perfeito. Depois, Mas, depois você me manda no WhatsApp que é tranquilo. E mano, agora para nossa última pergunta, é o momento uma chance, né? Porque a gente tem um projeto que ele é subsidiário do Fala aí Bicho e ele é até feito para melhorar a estrutura de comunicação do Fala aí Bicho. E nesse projeto porque deixa eu só explicar para vocês o que que a gente acredita que seja uma chance. A gente acha que a gente acha não, a gente tem certeza que a gente vive uma quarta revolução tecnológica, a gente está no meio dela, a gente está numa onda tremenda, a gente não sabe, ninguém sabe para onde a gente está indo. E nesse momento é um momento de mudança de mentalidade, né? É a mudança, é um momento assim que, cara, se você foi assim um ambientalista aguerrido a sua vida inteira, nesse momento você tem que estar mais aguerrido, porque esse é o momento que você vai olhar lá para trás e falar, ah, foi aqui que começou a mudança. Então, a gente acredita que se tem uma chance para a gente mudar o meio ambiente, o Fala aí Bicho acredita que é pela comunicação e cada vez trazendo mais pessoas para essa área aqui, sabe? Então, dito isso, eu pergunto pro Rodrigo qual é sua uma chance? O que você faria assim se você tivesse uma chance para mudar o meio ambiente que você acredita que seria uma coisa que reverberaria pela posteridade?
Rapaz, essa não é fácil também. Essa é mais da onça do que a da onça, Johnny. É, cara, assim, eu, eu, eu eu acho que é o que é exatamente na linha do que você colocou. A gente, a gente precisa se comunicar melhor em diversos níveis, diversas esferas, instâncias. Né? Eu não tenho dúvida de que os brasileiros em geral, e na verdade, né, os cidadãos do mundo todo se preocupam com o meio ambiente e que eles se preocupam em ter um uso sustentável, né, dos recursos naturais. Mas falta as pessoas entenderem melhor de que forma elas podem ajudar e qual é o impacto de fato daquilo que elas fazem. Uhum. Então, assim, eu entendo que um, um componente muito importante para conseguir essa mudança de comportamento das pessoas é a comunicação, é por meio da comunicação que isso vai acontecer, que vai reverberar, porque, assim, o, por mais que a gente faça tudo, né, na parte de gestão da biodiversidade, da forma tecnicamente mais perfeita, né, que se possa fazer, se a gente não mostrar a importância do que a gente está fazendo, do resultado do que a gente está fazendo e do resultado do que as pessoas em geral fazem para isso, acaba, né, não tendo a utilidade que poderia ter. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que o nível de consumo que nós temos atualmente é insustentável e que eu tenho como adotar é, formas de levar a minha vida na minha rotina, no dia a dia, diferentes das que eu tenho hoje e que vão resultar nessa, nessa mudança e bem como se posicionar em relação, porque assim, também é importante a gente lembrar que não é só o consumo individual, né? O consumo individual é importantíssimo e os comportamentos individuais, mas o que eles levam, qual é a influência deles na postura das empresas, da indústria, que é, no fim das contas, quem gera as mudanças mais significativas, né? Se adotar uma postura ambientalmente correta, a gente vai ter um resultado muito positivo. Se não, a gente tem um impacto enorme. Claro que é importante eu aqui, né, economizar água, etc. Mas se a indústria não economizar água, não vai fazer diferença o quanto eu economizo de água. Então, nós temos que nos organizar e ter o poder de conseguir influenciar essas empresas e as indústrias. Isso, de certa forma, já está acontecendo, né? Mas a gente precisa conseguir acelerar isso, e eu acho que é por meio da comunicação. É o ponto que você falou, que, assim, não adianta a gente pregar para convertido, a gente tem que convencer quem não tem essa afinidade, quem não está convencido ainda, né? Sim. Nesse caso, mostrar a importância econômica da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, assim por diante. Perfeito. Pessoal, o pessoal falou aqui que a música é a Passarinho. Eu aproveito para Passarinho. fazer um jabazinho aqui que lá no nosso canal do YouTube, inclusive vão lá no nosso YouTube, sigam o nosso canal Falei Bicho. Lá a gente, todas essas músicas de todos os convidados desse ano
estão lá, viu? Então, se vocês quiserem ver uma playlist animal, vocês vão ver lá, tá bom? É, eu tenho que pedir para vocês seguir a gente no Spotify também, que a gente está lá, além do YouTube. E minha fala final é nesse sentido que o mundo mudou. Mudou mesmo e ele não vai voltar ao normal. Eu sei que muita gente ainda está na fase da negação, que pensa que a gente vai voltar a 2018, vai voltar a 2000 início de 2019. E, pessoal, a gente não vai voltar. O mundo mudou, assim, é mudança de era mesmo. E o que a gente tem que aprender, e isso vai no lugar da fala do Rodrigo, é uma mudança de hábito. E é uma mudança de hábito mesmo, todo mundo está mudando. Você acha por que as pessoas estão surtando? Porque elas estavam acostumadas com aquela caixinha deles e eles vão ter que se habituar a essa nova rotina, essa nova era, né? E nessa nova era, a gente se comunica diferente também. A gente fala diferente, a gente vê diferente, a gente sente diferente. Então, você pode explicar isso por vários mecanismos psicológicos e de como o ser humano aprende, mas o ser humano desaprende também, com traumas e com tudo. Mas o nosso intuito aqui é fazer com que a gente aprenda a fazer isso da forma certa, sabe? E existe uma forma certa, existem vários meios, assim, cara, eu acho incrível, eu vou falar para vocês, eu acho incrível porque a gente está na exata era em que se você quiser mudar um comportamento, qualquer comportamento, você abre um vídeo no YouTube e tem zilhões de pessoas te ensinando como você mudar da melhor forma. Aí você escolhe a pessoa que melhor se adequa a isso. Por que a gente não tem isso na área ambiental também, né? Por que a gente não tem essas pessoas se comunicando digitalmente? De como a gente faz essa transição para uma transição ambiental da melhor forma possível. Então, eu acredito que quanto mais pessoas da área ambiental, em diversas áreas, não importa qual seja a sua área, faz o que você gosta, mas comunique para alguém, fale para alguém o que você está fazendo. E você, diferente da pesquisa científica, que você espera terminar um trabalho para apresentar para o professor, não, você comemora cada vitória. Você viu um bichinho, você fala, esse bichinho aqui. Você fez uma pesquisa, escreveu uma linha, você posta isso também. E isso vai gerando um engajamento, isso vai mostrando para as pessoas o que você está fazendo, entendeu? Porque, teoricamente, na época quando o Rodrigo ia fazer pesquisa, ele ficava lá 30 dias no meio do mato, né, Rodrigo? Ninguém via você, ninguém sabia quem era você, e você chegava na universidade com conhecimento, né? Hoje em dia não, pessoal. Todo mundo tem um celular, pega o seu celular e usa ele da forma correta, sabe? Existe uma forma correta de usar redes sociais. E a gente está aqui para reocupar esse espaço, porque, enfim, não vou me alongar, mas existe uma forma correta e no nosso programa Uma Chance, todo mês a gente escolhe 3 pessoas. Eu acho que em junho só tem mais 2 vagas. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais de como funciona essa dinâmica de redes sociais, essa nova forma de comunicação, a gente compartilha lá. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe a gente compartilha com vocês. Tá bom? É isso, Rodrigo. Eu gostaria de te agradecer por fazer parte, né, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu acho que isso é muito importante para a gente conhecer as diversas realidades, né, porque apesar da gente trabalhar no mesmo órgão, cada um teve experiências completamente diferentes, né? Então, eu só tenho a agradecer por você compartilhar com a gente. E eu gostaria de abrir para uma fala final sua. Legal, Johnny. Eu que agradeço. E aí, como eu já te disse, eu te parabenizo também. E, enfim, eu acho que é uma época que a gente, né, tem que ter essa iniciativa e isso que eu admiro aí em você. E o último ponto que eu queria colocar aí, né, considerando inclusive que, né, alguns colegas devem assistir, alguns colegas do ICMBio, né, uma coisa que eu tenho militado um pouco aí nos últimos anos é
de mostrar a necessidade, na verdade, um pouco comunicar o quanto já existe, o quanto a gente precisa mostrar melhor isso, que é a relação entre os centros de pesquisa do ICMBio e as unidades de conservação. Eu digo isso porque em vários momentos durante a minha trajetória aí no ICMBio, eu já ouvi colegas com esse discurso de que os centros, né, são um mundo à parte dentro do ICMBio, estão deslocados da discussão. E aí, assim, isso não corresponde à realidade, entendeu? As pessoas, é meio que uma visão cristalizada já ultrapassada, entendeu? Porque aí, assim, tomando como exemplo o CBC, mas todos os centros, né, praticamente todos os centros têm ações em parceria com as unidades de conservação, mas, assim, claro que a gente tem várias ações e atividades que extrapolam as unidades de conservação, né? Então, avaliação do risco de extinção das espécies da fauna, que gera a atualização da lista oficial, a elaboração dos planos de ação para a conservação das espécies ameaçadas, mas a gente tem muitas ações voltadas para a gestão das unidades de conservação. Então, os exemplos que eu citei, né? O monitoramento da biodiversidade nas unidades de conservação, o manejo para o controle de espécies exóticas invasoras, a restauração de ecossistemas degradados, esses, só no CBC, são 3 serviços que a gente tem prestado a dezenas de unidades de conservação. E, assim, na verdade, a gente tem que ter uma atitude muito mais de integrar do que de segregar, né? Então, a gente tem que, né, se nós, entre colegas, não nos ajudarmos, a coisa fica muito difícil. Então, até em temas que não são necessariamente, né, de uma afinidade tão direta do CBC, como, por exemplo, organismos geneticamente modificados. Outro dia a gente recebeu um processo para, né, dar um parecer técnico a respeito lá de uma autuação que foi feita acho que era no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E a gente não tem essa atribuição, nem esse conhecimento mais aprofundado, mas aí, sabe, comecei a conversar com os colegas, falei, gente, a gente consegue ajudar? A gente tem conhecimento técnico, nem que a gente tenha que correr atrás, etc., então, vamos ajudar, porque nós estamos ali, tem um colega e mais alguns poucos colegas que fazem a gestão da unidade, então vamos, né, vamos ser solidários aqui e dar a nossa contribuição. Claro que, né, tem que ser com temas que tenham alguma relação, como é o caso, né, a gente tem pessoas que podem contribuir. Mas é isso, assim, a gente tem que se enxergar como parceiros, dentro do ICMBio. Teve, durante muito tempo, uma rixa também entre o pessoal mais socioambiental e o pessoal mais preservacionista, que era o BioLife contra a EthnoPeople. E assim, cara, são visões, né? A gente tem que sair das nossas trincheiras, tem que se aproximar, tem que ser parceiros, né? Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. E esse aí, com essa lição de irmandade, né, que a gente tem que ter. E, pessoal, tudo bem, irmão brigar é tranquilo, mas quando a coisa aperta, a gente sabe que a gente é irmão e tem que se unir, né, em prol do bem comum, que o nosso bem comum é um bem valioso para toda a humanidade, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço todo mundo que participou aqui. Essa live vai estar amanhã. Isso, amanhã ela vai estar no YouTube e no Spotify. E a gente divulga aqui nas demais redes sociais quando elas estiverem disponíveis para vocês assistir. Mais uma vez eu agradeço ao nosso convidado. E tchau, tchau. Até a próxima. Legal, Johnny. Muito bacana. Obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.